E parece que esse ano é um ano de desafios climáticos que estão assolando o nosso agronegócio. A gente teve ali enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente tem essas queimadas que estão se espalhando por todo o nosso território nacional. Sobre essas queimadas, nós temos 3 empresas importantíssimas aqui na Bolsa de Valores, que são a Raízen, a Jalles Machado e a São Martinho, que são produtoras massivas de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar é utilizada para fazer o próprio açúcar, mas também muitos outros subprodutos, etanol, combustível para a aviação e até mesmo energia elétrica. Então a gente precisa entender se essas queimadas vão impactar negativamente ou o que está acontecendo ali com a Bolsa de Valores, sobre essas ações, sobre esses números. Vamos ficar mais a par dessas notícias, tá, pessoal? E a gente começa aqui com incêndio em canavial, paralisa a usina da Raízen em Sertãozinho. As chamas atingem parte do estoque de biomassa da unidade, equipamentos da companhia e área de preservação permanente. Foi um incêndio de grandes proporções que atingiu nessa quinta-feira um canavial próximo à usina Santa Elisa, a da Raízen, em Sertãozinho. Um importante polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil, obrigando a companhia a paralisar suas operações, de acordo com a nota divulgada para a empresa. Para a gente ter uma ideia, as usinas da Raízen, que são espalhadas por todo o Brasil, contam com 860 mil hectares de áreas agrícolas cultivadas, com a tecnologia de ponta de colheita 100% mecanizada. Então tudo isso pode ser severamente impactado se essas queimadas não cessarem. Mas não só em Sertãozinho que isso está acontecendo, a gente tem vários focos espalhados por todo o Brasil, são mais de 20 mil focos já contados, 19.767 são focos de incêndio nesses últimos 7 dias. Os dados são referentes ao dia 19 até dia 25 de agosto. Então olha só aqui, coisa terrível que está acontecendo no nosso país, essas queimadas, os focos na região do Mato Grosso. Nosso maior produtor do agronegócio vem sofrendo bastante, com 4.251 focos de incêndio. Aqui em Minas Gerais, nós temos um dado também que é bastante alarmante, 1.341 focos de incêndio. E esses focos de incêndio, junto com essa seca, junto com os fenômenos naturais, El Niño, Lanina, tudo isso vem impactando negativamente a nossa Bolsa de Valores. Esses incêndios podem estar, segundo as pesquisas, atrelados a atos criminosos. E para se ter ideia, até a usina de Santa Adélia oferece a recompensa de R$20 mil por informações sobre os possíveis incendiários aí da região. O que será que esse pessoal está querendo com isso, né? Então, nosso intuito mais comum é, pensando em Raízen, São Martinho e Jalles Machado, que essas empresas negativamente impactadas por essas queimadas têm as suas ações derretendo na Bolsa de Valores. Mas nós temos o contrário, eu vou te explicar o porquê que acontece o contrário, pessoal. Olha só, e então as ações das empresas sucroenergéticas da Bolsa, como a São Martinho, a Jalles Machado e a Raízen, avançam 4,84%, 1,1 e 0,92, respectivamente, sendo a São Martinho de maior destaque. E, pessoal, é o seguinte, essa alta nessas empresas, nas ações, que era justamente o contrário do que a gente esperava, porque as commodities, elas são negociadas em contratos futuros. Então, espera-se que daqui 30 dias, daqui a 60 dias, o açúcar, por exemplo, que é derivado da Raízen, que é derivado da Jalles Machado e da São Martinhos, pode estar custando um pouco mais caro. Por quê? Porque com essas queimadas vão se reduzir bastante a oferta. Então, se eu reduzo a oferta, aumento a demanda. Se eu aumento a demanda, o preço fica mais competitivo. Então, se o preço fica mais competitivo e mais caro, a empresa tende a lucrar mais no curto prazo, e esse lucro no curto prazo faz os investidores entrarem agora de uma vez na empresa. Quando as pessoas entram agora comprando as ações dessas 3 empresas, a cotação vai subir. Então, por esses contratos futuros, por essa perspectiva de melhora de safra, de melhora de produção do próprio commodity da cana-de-açúcar, pelas questões também macroeconômicas internacionais, onde exportam-se menos da Índia o açúcar, tudo isso faz elevar o preço dessa commodity, e consecutivamente, com mais investidores investindo nessas 3 empresas, eleva-se também o preço da ação que você tem aí. Mas falando dessas 3 empresas agora, a Raízen, a Jalles Machado e a São Martinho, quero trazer aqui algumas curiosidades específicas para a escolha da ação quando você for analisar a tese de investimento. A primeira coisa que se nota é em relação à produção, venda e lucro. Essas empresas, elas costumam produzir uma quantidade massiva dessa matéria-prima, vender uma quantidade
absurda, mas como são empresas pequenas, empresas que estão em constante investimento, um investimento massivo, onde ela usa quase todo o capital para essa finalidade, a gente tem uma margem de lucro muito pequenininha. A gente pode pegar um exemplo aqui da Raizen, por exemplo, onde ela tem um faturamento muito grande, o gráfico da receita líquida aí em verde, e a gente tem quase que não dá para enxergar o seu lucro líquido permeando ali patamares bastante baixos. A gente pode pegar, por exemplo, aqui o último dado, o resultado do segundo trimestre de 2024, onde ela fez quase 60 bilhões de reais, mas o lucro foi de apenas 1 bilhão de reais. Esse lucro propiciou uma margem líquida de apenas 1%. Então essa margem líquida muito esticada faz alguns investidores ficarem mais cautelosos. Eu, por exemplo, fico um pouco mais cauteloso com Raizen devido a essas questões de entender que sim, ela está numa fase de investimento muito massiva e que tende, a partir de 2027, 2028, essas margens aumentarem bastante ou atuarem de forma muito cíclica, como a gente vai ver na Jalles Machado, por exemplo. Você percebe que é uma empresa complicada de se investir se você não tem uma carteira muito bem consolidada, porque essa volatilidade nos lucros, hora sobe, hora desce, pode incomodar você na sua carteira, inclusive na distribuição de dividendos. A gente pode perceber que quem investiu em Raizen nos últimos 8 meses, né, acumulado do ano aí, teve uma rentabilidade negativa, caiu quase 20%. Então, mesmo com essa subida curta agora, de curto prazo, a gente vê que é uma empresa que está rentabilizando negativamente. Agora veja, a gente tem a Jalles Machado também, que participa da mesma produção ali desses insumos, a partir da cana, produz açúcar, produz vários outros tipos de produtos também. A gente vê que os lucros são bastante inconstantes, muito mais voláteis do que aqueles que Raizen vem apresentando, e ora vem apresentando prejuízos também. A ação também vem sendo cotada negativamente, quase menos 12% no acumulado do ano. E a gente percebe que a Raizen, ela é uma empresa que fatura muito mais, mas tem uma margem muito pequenininha. Já a Jalles Machado, ela tem uma ciclicidade muito maior. Então, ela seria uma empresa muito mais cíclica na carteira, ora oferecendo lucros extraordinários e ora alguns prejuízos, e uma receita que vem crescendo mais devagar do que a Raizen. Para você ter uma ideia, a Jalles faturou nos últimos 12 meses 1,87 bilhões de reais, mas o lucro foi apenas 33,25 milhões de reais, tendo uma margem similar à margem da Raizen, de 1,78%. Só que diferente desse caminho, a gente tem a São Martinho, que é uma empresa muito mais antiga, uma empresa que no acumulado do ano, ao contrário de Raizen e Jalles Machado, vem sendo negociado com um certo ágio, com a lucratividade de quase 5% no acumulado do ano, além dessa recente alta nesses últimos dias. Então a gente tem a cotação aqui R$ 29,86, e veja como ela é uma empresa sim muito volátil, uma empresa que tem um crescimento de receitas mais robusto, lucro líquido bastante ondulatório, mais positivo. Só pelo desenho a gente já observa que a margem é um pouquinho maior. Então, teoricamente, por exemplo, nos últimos 12 meses, ou no segundo trimestre de 2024, enquanto ela receitou 1,64 bilhão de reais, o lucro já foi 100 milhões de reais. Com isso, ela tem uma margem de 6,47%, enquanto as outras têm uma margem mais ou menos de 1 a 2%, aqui São Martinho já tem uma margem de 6%. Isso traz o quê? Traz uma saúde financeira muito mais interessante para a empresa. Eu, particularmente, olhando esse indicador como investidor, acho mais interessante, apesar de ela ter apresentado um ROI pequenininho, um retorno sobre o patrimônio que está ali investido dos investidores, né? Então, ela apresenta esse ROI um pouco menor, mas também as outras duas não ficam muito para trás. Ela também tem um ROI menor. Então, uma empresa, são, na verdade, não empresa, mas um segmento bastante que temos que analisar com bastante cuidado, pessoal, tá? É onde você precisa de uma quantidade muito massiva de dinheiro para poder fazer o capital de giro dessa empresa, para fazer os investimentos, mas no fim das contas não sobra tanto dinheiro assim para nós, meros mortais investidores. Mas de qualquer forma, quando a gente analisa essas três empresas, quem se saiu melhor foi a São Martinho de 2021 para cá, que foi a data de IPO da Raizen, para ficar tudo no mesmo patamar justamente aqui, apesar das outras serem mais antigas. A gente tem que São Martinho teve uma lucratividade de 12,68%, enquanto Jalles Machado menos 23% e Raizen caiu quase 50% desde o seu IPO. Quando a gente sumariza essas três empresas,
com indicadores fundamentalistas, o que nós temos aqui? Nós temos que, em termos de dividend yield, Raízen paga um dividend yield maior, porém um dividendo muito pequenininho mesmo assim, ele está ali a 5,49 pelo preço da cotação também, que é bem pequeno. A gente tem que quem negocia no valor mais barato, analisando o indicador preço-lucro, é, teoricamente, a São Martinho, enquanto ela negocia 7,46, olha só, Jalles Machado 62 preço-lucro e Raízen 36 preço-lucro. Isso por quê, pessoal? Porque a cotação está na casa dos R$6, no caso da Jalles Machado, e o lucro foi muito pequeno. Então, quando você faz essa relação de preço pelo lucro que a empresa dá, por conta daquela margem de 1%, ele vai ter esse PL muito grande. Então, seria uma eternidade se ela manter esses mesmos números para você reaver aquilo que você investiu nessa empresa. A gente tem que ir analisando também aqui as margens de margem líquida, 18% dos últimos 12 meses aqui para São Martinho, enquanto 1,78 para Jalles Machado e 0,41 para Raízen. Veja a discrepância muito grande que temos dessas empresas, sendo que Raízen e São Martinho são bastante similares no que elas se propõem a fazer. Por fim, a gente tem um ROI aqui também bem diferente, maior para São Martinho. Então, o mercado tende a gostar muito mais de São Martinho do que Jalles Machado e Raízen, tá? Apesar desse dividend yield mais baixo. Então, pessoal, o resumo da ópera é o seguinte: a gente pensa que com essas catástrofes as ações vão cair, assim quando acontece, quando tem uma guerra e o petróleo despenca, ou quando tem um menor crescimento da China e o minério despenca, a gente tem que essas tragédias, elas diminuem o excesso da commodity e faz o preço ficar mais alto. O preço ficando mais alto, a lucratividade é um pouco maior. Com isso, os investidores já de antemão precificam isso comprando as ações. Muita gente compra a mesma ação, ela sobe. Por isso que a gente observa isso, que uma notícia ruim, teoricamente, faz preço bom em algumas empresas da Bolsa de Valores. Mas, assim como eu disse, esse mercado dessa commodity específica, açúcar e etanol, é um mercado mais complicado. Você que é investidor amador, que está começando agora, não sei se seria a melhor tese de investimento para você, a não ser que a sua carteira esteja muito bem já fundamentada, com ações protetivas, né? Tem muitos vídeos meus de ações protetivas aqui, é só procurar no canal que você vai conseguir encontrar, tá? Então, dá uma analisada, ver se faz parte da sua tese de investimento. Eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo de segmento, tá? Apesar de ter Raízen na carteira do canal, é uma ação que eu estou revendo os meus conceitos. Pode ser que eu mude isso mais futuramente. Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já recebe nas suas mãos aí a novidade, porque tem vídeo todos os dias aqui, eu me esforço bastante, tá? Deixa aqui seu comentário sobre qual dessas 3 empresas, mesmo você não as tendo, qual você se inclina mais analisando esses dados que eu pude deixar aqui para você, tá? Não esqueça de me seguir lá no Instagram também, é importante, lá tem outros conteúdos mais legais, isso ajuda a nossa comunidade a crescer bastante. Você pode deixar uma mensagem lá com sua dúvida que a gente traz aqui para o canal também. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.